Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, que privilégio estarmos novamente juntos aqui, né? E eu oro e peço para que a graça, a abundante graça do Senhor esteja se enchendo, encharcando a sua vida, o seu coração, o ambiente onde você está agora, né? Quer seja onde estiver, que essa graça abundante do Senhor esteja também inundando esse ambiente para que o Senhor, em todo tempo, ele seja honrado e seja glorificado. Sempre nós gostamos de salientar que é um privilégio muito grande podermos ter a sua participação, né, a sua presença, a sua audiência, né, nessa emissora que tem o propósito de inspirar cada um, cada pessoa, cada coração, cada mente, não é? E nessa manhã, mais uma vez, eu conto aí com o pastor Rogerinho. Olá, tudo bom? Tudo jóia, pastor Rogerinho? Graças a Deus, tudo bom. Pastor Guerra, o homem hoje que está com uma camisa linda. Tá aí. Chegou a ofuscar os nossos olhos. Ponto M. Ponto M. Que nem nós falamos outro dia, ponto M inspirando você. Inspirando, né? Você. Que joia. Pastor Guerra, hoje nós vamos aí conversar um pouco sobre um outro milagre, um outro texto precioso das Escrituras. Nós temos um tema aqui hoje bem assim, bem forte, não é? Porque ele nos dá aqui conteúdo para debatermos aqui, discutirmos dentro daquilo que Marcos narra, né? Marcos aqui no capítulo 8, versículo 22, nós temos aqui: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para casa dizendo: Não entres na aldeia. Nós temos aqui várias coisas aqui, mas eu queria destacar duas aqui. Primeiro, a questão de Jesus cuspindo-lhe nos olhos, né? Uma outra versão fala que ele cuspiu, fez um barro, um lodo, né, e passou nos olhos. Então nós temos na outra versão também. Então a questão é essa, é a forma que Jesus usou para curar esse cego, né? Muitas vezes as pessoas, há uma discussão nisso, como as pessoas usam, né, para orar pela cura, a forma que é usada. Jesus aqui, ele usou uma forma assim que, se fosse hoje, haveria muitas críticas sobre isso. Por que ele fez isso? É porcaria, é não sei o que lá, a pessoa pegar cuspe e tudo. Mas ele é Deus. E Deus, ele usa várias formas para te curar, tá? Várias formas. Não importa a forma que Deus usa. Ele usa a forma que ele quer usar, porque ele é Deus. Outra coisa aqui é quando esse homem ainda tinha a visão ofuscada. Mesmo Jesus tocando nos seus olhos, ele enxergou homens como se fossem árvores. Ele ainda não teve a visão ainda nítida. E nós queremos falar aqui sobre visão ofuscada, quando você ainda não tem visão do reino, não tem visão daquilo que Deus tem para você, não tem visão daquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. E muitas vezes você carrega muitas coisas dentro de você por não ter visão da palavra de Deus. Talvez você leu a Bíblia e tudo, mas você ainda não enxergou a essência da Bíblia para a sua vida. Até na questão de perdão, de liberar perdão, até na questão do seu interior, de ser livre de depressão, de angústia, de todas essas coisas, a Bíblia nos dá respaldo para tudo isso.
E você pode ser curada de todas as enfermidades, de somatizações, de coisas que você colocou e falou, isso aqui eu não tenho cura. Muitas vezes as pessoas viram para você e falam assim, depressão não tem cura. Tem sim, biblicamente, espiritualmente, nós podemos provar para você que depressão tem cura, você pode ficar livre disso em nome de Jesus. Agora, se a sua visão está ofuscada, hoje nós vamos colocar isso aqui, que o Senhor, Ele tem o melhor para você. E esse homem, depois Jesus tocou nas vistas dele e ele enxergou normalmente. Normalmente, as vistas ficaram limpas. Talvez você esteja precisando de passar alguma coisa aí na sua visão espiritual para que você enxergue nitidamente aquilo que Deus tem para você. O Senhor falou, agora vai embora para casa. Mostra lá para todo mundo que existe um Deus e esse Deus Amém. faz muitas coisas e acima daquilo que o homem acha que ele pode fazer. Joia. Que bom, eu quero aproveitar e já salientar que você que gostaria então de participar desse momento, desse tema que nós vamos abordar aqui, o nosso programa de hoje, você pode ligar para o 3209-3301, você faz ali a opção número 1, é um atendimento eletrônico, e aí você pode gravar a sua participação, que ela vai chegar aqui até nós. Ou se você quer participar ao vivo, diretamente aqui, diretamente no estúdio, é o 3253-3320. 3253-3320 é a participação ao vivo aqui no nosso programa, né? Se você quer então interagir conosco, faça isso e nós queremos assim enriquecer ainda mais esse tempo aqui tão precioso que Deus tem nos concedido. E aí, pastor Rogerinho? Olha, quando o Guerra estava falando a respeito da questão da visão, Sim. a visão ofuscada, o que me chama a atenção, Guerra, nesse texto, e que para nós, no contexto de cura, ele é Sim. extremamente importante como ministério. Com E não certeza. só na questão do Ministério de Cura Interior, eu acho que todos os ministérios, a igreja, ela Sim, precisa em muitas geral. vezes entender isso. Com certeza. Que Deus pode curar instantaneamente, pode, mas Deus pode curar da segunda vez, ou fazer uma cura processual. Isso quem decide não somos nós, quem decide é Deus. É lógico. Como Ele quer fazer. Então, muitas vezes, a pessoa, porque ela foi em um determinado lugar, recebeu uma oração de cura e não ficou totalmente curada, ela se contenta com aquilo que ela já recebeu, ou então ela acha que Deus não quer curá-la completamente. Então, muitas vezes, você que passou por essa experiência, recebeu uma oração e não teve o resultado que você queria, vá de novo, que você receba a oração outra vez e que seja ministrado de novo. A gente vê isso com muita frequência lá na clínica. É, isso não é? mesmo. Porque, graças a Deus, nós vivemos num contexto onde nós não somos o único ministério que trabalha com a cura da alma. Que bom você mencionar isso, que Não é? hoje, inclusive, eu vim para cá com o intuito de falar sobre isso, inclusive até uma imagem, assim, no sentido de um exemplo, Sim. né, que Deus colocou no meu coração sobre essa questão dos ministérios que atuam nessa área, inclusive dentro da nossa própria igreja. Sim. Não é? Nós temos a Clínica da Alma, temos o Ministério Rema, temos ali o Moriá, temos a Estância Paraíso, e todos eles praticamente... E ainda com específico para crianças. Também junto Ministério com de o Crianças, pastor Washington. Pastor Washington, exatamente, né? Então, a visão, assim, clara que Deus me trouxe sobre isso é a questão das ferramentas que um cirurgião precisa para fazer uma cirurgia. E eu, assim, veio tão nítido do meu coração, como eu estou fazendo um tratamento dentário, também os instrumentos, as ferramentas que um cirurgião dentista usa, né? Se ele tem uma broca, mas ele não tem uma única broca, tem várias numerações de brocas. Aliás, né? Espátulas. Para o terror de todos, ele tem várias. Fala isso, eu já me arrepio todo. Né? Então, assim,
por exemplo, espátulas tem várias, né? Ou seja, assim como o cirurgião vai fazer uma cirurgia e tem vários instrumentos ali, né, para aquela cirurgia, e todos eles têm uma função específica, né? Ou seja, não tem um único, né, e conforme instrumento. a situação, vai ter que anestesiar, né? Anestesiar. Que é o que nós fazemos em cura interior, Exatamente. né? Primeiro anestesiamos a ferida para tocar nela. Exatamente, né? e ele precisa desses instrumentos, né? Já pensou se o cirurgião tivesse apenas o bisturi para poder fazer cirurgia? Olha que problema que seria. Então, é essa dimensão, até desculpa, Rogério, ter cortado a sua fala, mas assim, é essa dimensão que nós precisamos entender. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o Moriá é muito melhor que a Clínica da Alma, eu acho que o Rema é muito melhor. Aqui não é essa a questão. Nós precisamos entender é que Deus quer usar cada um de acordo com a sua especificidade. Então, existe um nível de especificidade para cada um. Agora, todos eles se complementam. E o propósito é o quê? A glória do Senhor, é a restauração do corpo de Cristo. Então, assim, talvez um pode ser muito mais forte na vida daquela pessoa e o outro pode entrar numa dimensão diferente, que talvez não tenha um impacto tão grande, mas traz aquilo que todos nós sonhamos, que é a restauração. É a igreja de Lagoinha, claro, tudo, né? Ministério, o reino de Deus. Né? Então, o que eu estava falando é exatamente esse contexto. Muitas vezes a pessoa chega na clínica e quando preenche a ficha tem um formulário que pergunta, você já foi ministrado antes? E a pessoa, sim. Por quem? Pelo Rema. E de repente, a gente precisa entender que não é pelo fato de ter sido ministrado pelo Rema que não possa passar pela clínica, ou que tudo que tenha sido resolvido lá no Rema, né? Então, há uma diferenciação e a gente muitas vezes pode até entender isso como sendo o próprio processo de Deus na vida daquela pessoa. Então, Jesus poderia ter, no momento, né, ter curado, com certeza, mas não sei porquê, né? E aí é interessante, Guerra, porque nesse texto não se tem a expressão fé. Com certeza. Entendeu? Então, Jesus não questiona no texto, né? Marcos não cita a palavra fé, então não se questiona no texto se era a fé de quem estava cego, se era a fé de quem o trouxe, se eram as circunstâncias. Não temos essa questão para falar assim, ele não foi curado porque ele não teve fé. Ou se, na entrelinhas, Jesus tentou mostrar para a gente que nós devemos crer que ele orou e que aquele processo vai caminhar e a pessoa vai ser curada. Depois, talvez a pessoa receba uma oração da igreja e chega em casa, ela é curada. Sim. Não é? Ela é curada. Não tem que ser instantâneo. Não tem que ser instantâneo. Tem casos de instantâneo? Tem. É lógico. E tem outros que são homeopáticos, né? Um processo. Vai caminhando. É engraçado quando você falou isso, porque eu vivi uma experiência muito interessante. Eu fui fazer uma visita com minha mãe no Espírito Santo, lá na cidade de Vitória. E fazendo essa visita, estava uma pessoa, eu orei por ela e fui embora. Quando nós chegamos em casa, tinha um recado. A pessoa tinha ligado e falado que ela tinha sido curada depois que nós saímos. Que benção, tá vendo? É o processo. Então, Deus, ele tem o seu tempo, né, e o seu modo de fazer. Agora, o que é importante, eu acho que é fundamental nesse contexto, é que você não desista. Se você não alcançou a cura que você estava buscando, ou a cura que você queria não foi na sua plenitude, não pare no meio do caminho. Aliás, nós temos uma palavra do Senhor que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, para concluí-la. Então, Deus, ele pode querer que você caminhe mais um pouquinho, caminhe a segunda milha
Isso também é importante Com para certeza. nós que ministramos. Exatamente. Sim, Por quê? Muitas vezes nós temos uma ansiedade de que aquela pessoa receba tudo que a gente está ministrando naquele momento. é lógico. E de repente eu ministro uma parte e Deus vai terminar a obra com você e não comigo. Exatamente. Tem Né? uma história que eu li no livro, né? Não sei se é verdade ou não, né? Vou contar o que o autor escreveu o que Vendeu eu li. mesmo. Vendeu Né? o mesmo peixe. Que Pelo o cara, mesmo preço, ele não? teve pelo mesmo preço, não. ele entortou o rosto. Ele teve um problema e entortou o rosto. Aí chegou na igreja, o pastor orou para ele e falou, vai embora que você está curado. Aí ele passou na casa da namorada dele e falou, com o rosto todo torto, não, estou curado. Aí ele falou, esse cara é doido, pô, tá curado, tá com o rosto torto ainda, e conversando pelo nariz. Aí chegou na casa dele e falou com os pais dele, eu estou curado. Todo mundo, esse cara é doido. No outro dia ele amanheceu curado. Ele acordou, o rosto dele estava todo normal. Então a gente vê aonde? Ele acreditou Ele creu. Sim. naquela oração que foi feita para ele. Né? Eu creio, o autor colocou no livro, ok? Pode ser verídico e tudo, Claro. mas é uma questão disso, uma questão do quê? Da pessoa receber a oração e ela não perder a fé Se naquele apropriar momento. daquela verdade. Sim. Você entendeu? Igual Mesmo o caso que os olhos seu, naturais não estejam não vendo, esteja mas igual esse a homem. dimensão do Né? Eu vejo Espírito. como árvores. Aham. Jesus falou, vem cá, vamos completar essa obra aí, Exato, né? exato. E ele saiu normal, né? Então, Uma coisa muito interessante nesse contexto, Guerra, que a gente vê, é o caso do perdão. Tem Sim. pessoas que viram e falam assim, eu perdoei, mas eu ainda continuo sentindo. Então, é como se ele tivesse feito uma parte, mas ainda acha que precisa da aí outra. são as precisa ser árvores, feita. né? Aí tá vendo as árvores ainda, né? Ele Diz, saiu, Eu perdoei, mas ainda tô mas eu vendo não as árvores. consigo ainda ficar perto da pessoa. é. Né? Não consigo me relacionar com a pessoa do jeito que eu me relacionava antes. Então, são situações que elas são situações progressivas. com O certeza. importante é que você comece. Né? É lógico, um Nunca processo, vou né? viver a plenitude da libertação e da liberação da vida daquela pessoa se eu não começar, se eu não tomar uma decisão. Então, muitas vezes, é isso que a gente precisa, entrar no processo. E a partir do momento que entramos no processo, sermos conduzidos pelo Senhor, porque Ele vai terminar esse processo. Eu quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço pro Raul e a sua esposa, né, a Ellen, e seu filhinho. E ele mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo que nos acompanha, tem nos assistido praticamente diariamente. Então um grande abraço, viu, Raul, Ellen, um beijão no seu filhão bonitão ali, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E também nós queremos mandar um abração para uma espectadora, né, assim que tem nos assistido, que ontem inclusive né, mencionou para o pastor Guerra lá na igreja, que é a pastora Renata, né, a pastora Renata Valadão, esposa do nosso amado pastor, que disse, olha, eu assisto vocês todos os dias, né? Não perca um programa. Para nós é uma honra muito grande, né? Um privilégio. Sim. Né? Então, um grande abraço para a senhora e com certeza para toda a sua casa também. Né? Para nós, muito nos alegra. E eu quero também falar para você a respeito da nossa escola de restauração. Da escola que justamente daqui a 7 dias, ou seja, na próxima segunda-feira, já está iniciando, dia 4 de maio. Né? A nossa escola de restauração que tem justamente o propósito de gerar conhecimento e, através do conhecimento, a restauração, a cura dos seus participantes. E também um outro aspecto é gerar treinamento para aqueles que entendem que são chamados, vocacionados, né, para essa área e querem ser assim experimentados e mesmo aparelhados para poder ajudar no corpo de Cristo, quer seja na sua célula, quer seja você talvez de uma outra denominação, uma outra igreja, e você quer ser treinado para poder ajudar na sua igreja local. Então entre em contato conosco, está aparecendo aí os nossos contatos, o nosso endereço, né, o e-mail você queira mandar, olha, eu quero mais informações, então você pode fazer isso que nós vamos passar para você então todas as informações, porque nós queremos ter você lá conosco a partir do dia 4, sempre na segunda e na terça-feira da nossa escola. E nós temos uma participação ao vivo que muito nos alegra, pois não?
Alô? Alô? Pois não? A paz do Senhor Jesus Cristo? A paz, Eliane. Tudo bem com você? Graças a Deus eu tô bem, tô ótima. Pastor, eu tô aqui em casa, eu assisto o programa todos os dias e é uma bênção, porque coisas que a gente não sabe, precisa aprender, a gente aprende. Coisas que a gente teve a oportunidade de aprender com experiências que passou, a gente tem como, igual hoje, né? Ficar compartilhando. Hoje estou ligando para estar testemunhando uma experiência que eu passei que foi muito boa atrás da minha vida. Hoje eu posso dizer que é muito boa, mas na época foi muito ruim. Eu, há um tempo atrás, eu tive uma depressão profunda. Eu parei de comer, beber, calçar, vestir, dormir, não escovava dente, não penteava cabelo, não aguentava ninguém falando comigo, não aguentava falar com ninguém. Eu só desejava o tempo todo que o chão se abrisse, me engolisse viva, para mim ficar livre daquela situação, porque eu não estava aguentando mais aquela situação. Sim. Mas, como eu, graças a Deus, eu já era evangélica, já conhecia a palavra, tinha uns pastores que são bênçãos de Deus, né? Inclusive, tem até a minha pastora é uma ministra na Igreja Batista de Lagoinha, né? E ela é uma bênção. E, assim, eu fui muito ajudada pelos pastores do primeiro processo, né? Pedir ajuda. Fui pedir ajuda para as pessoas da igreja, os meus pastores, e naquele estado que eu estava, e todo mundo orando, e todo mundo ministrando na minha vida. A primeira coisa que eles trouxeram na minha memória ali, o que eu teria que fazer é liberar perdão para quem eu tivesse que liberar, né? E assim foi, eu orava e eu liberava perdão, e eles ministravam na minha vida, e eles oravam, ministravam cura, mas Amém. Assim, não foi instantânea a minha cura, não. Eu chegava em casa, parecia que não tinha acontecido nada, parecia que eu estava do mesmo jeito, mesmo estado, né? A crise depressiva continuava, parecia que aquela morte estava ali, os mesmos sintomas, era do mesmo jeito, só que com o passar do tempo, eu tinha uma certeza no meu coração que gritava dentro de mim, né? A minha mãe falava assim, eu vou te levar para uma clínica psicóloga, psiquiátrica, porque se você ficar desse jeito em casa, você vai morrer, porque você está morrendo, definhando, e a gente não tem o que fazer. E eles falavam que ia me internar, e eu tinha uma certeza no coração, não, eu não vou ser curada pela mão de homem, eu não vou tomar remédio, não vou me internar, porque eu não sei como, de que jeito, mas eu creio que Deus, ele vai me curar, ele vai me tirar dessa. E, assim, eu orando, né, às vezes não sabia nem orar, como a Bíblia fala, quem não sabe mesmo, não sabia, mas eu orando e buscando de Deus, e foi passando um tempo, teve um dia que eu cheguei na igreja e eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. E o assento que eu estava ali da cadeira, não teve nem como eu assentar de novo, porque eu comecei a orar de joelhos, depois a gente estava em pé, eu precisei de sentar e não tinha como sentar. Tão cheio de lágrimas que estava a cadeira. E eu só lembro que depois daquilo eu dei um suspiro muito fundo, e a oração que Bartimeu fez foi que eu fiz, mas eu fiz do jeito que Bartimeu fez. Eu não falava baixo, eu não estava incomodando se os outros estavam pensando que eu estava doida, louca, histérica. Eu gritava o nome de Jesus e eu clamava, Jesus Cristo, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, tem de misericórdia, compaixão de mim. No final daquela oração ali, só desse jeito como Bartimeu, eu só dei outro suspiro e falei com Jesus Cristo, Senhor Jesus, se o Senhor me curar hoje, Senhor, eu morro, porque eu não posso aguentar mais. E fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu abri a minha Bíblia, aquela mesma resposta que Deus deu para o rei Ezequias, quando ele enviou o profeta Isaías até a ele, Jesus, ele falou comigo na palavra, ele falou comigo, eu lembro como se fosse hoje, eis que eu contemplei os seus lábios, eu ouvi a tua oração, e eis que eu te curarei. Amém. E naquela hora, aquela palavra foi um remédio, eu fui curada, eu voltei a comer, beber, dormir, eu voltei a fazer tudo, foi assim, instantâneo, né? Foi o remédio certo que eu precisava, e eu fui curada, para honra e glória do nome de Jesus, e hoje estou testemunhando, porque, como os pastores falaram, se tem pessoa em casa que está vivendo essa situação, pode crer sim, de verdade, que depressão tem cura, que Jesus cura sim, porque eu estava e Jesus me curou. Glória a Deus, Eliane, que bênção, viu? Esses testemunhos, né, que faz o nosso coração, assim, sabe, se alegrar e ver e continuar fazendo aquilo pelo qual todos nós fomos chamados a fazer. Eu louvo a Deus, né, para que todos nós estamos debaixo desse grande guarda-chuva, né, chamado Igreja Batista da Lagoinha, quer seja nos núcleos, quer seja nos ministérios, nós podemos ver a graça e a bondade, a unção do Espírito Santo de Deus, trazendo sobre todos aqueles, né, membros ali a cura, a restauração, não é? Trazendo a vida e principalmente a prosperidade em todos os aspectos, não é? Na prosperidade financeira, mas a prosperidade da alma, a alegria de viver e experimentar sempre dia a dia, ela seja boa, a perfeita
e agradar a vontade do Senhor, viu? Deus te abençoe poderosamente, viu? Muito Amém. obrigado por pastor, você ter ligado para nós, sim. Ô, pastor, e também, assim, hoje em dia, né, depois desse processo, assim, aquela palavra que o apóstolo Paulo diz assim, diz o fraco eu sou forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim. E aquela palavra que Jesus, ele diz, assim, no livro de Romanos, né, que o pecado do primeiro Adão, ele abundou, mas que através da graça e do poder Vai de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, né, a graça do Senhor, ela veio superabundou nas nossas Glória a vidas, Deus. né, Amém. isso aconteceu na minha vida, isso acontece na vida Amém. de todo aquele que está passando, que se crê. Em nome Glória a de Jesus. Deus, Eliane. Muito obrigado pela sua ligação, viu? Que o Senhor te Amém. abençoe poderosamente. Glória a Deus. Você também pode participar, né, do nosso programa através do Twitter, né? @Clínica da Alma, tudo junto. @Clínica da Alma. Você pode ali mandar a sua mensagem, mesmo que não seja aqui no horário do programa, mas você quer deixar registrar a sua mensagem, a sua pergunta, sua participação, testemunho, você pode colocar ali no Twitter que nós então depois vamos responder ou vamos aqui mencionar para a sua vida, a sua edificação, né, de todos aqueles que têm nos assistido, viu? Glória a Deus. Eu queria colocar uma questão em pauta aqui, tirando um gancho até da Eliane aí, pela situação que ela passou, Sim. né, que ela declarando que realmente a depressão cura. Agora uma coisa que eu Deus queria cura a colocar... depressão. Deus cura a depressão. cura a depressão, Isso. é a cura na depressão, Isso, né? isso. Eu troquei os... Tudo bem. Eu ofusquei aqui. Eu queria colocar aqui uma coisa que acontece muito, eu tenho certeza que com você, com o Rogerinho, lá na clínica a gente ouve muito isso. Sim. Os ofuscadores das pessoas. Demais. Aqueles que fazem as pessoas, trazem esse problema para a pessoa, tirando um pouco da fé, da coragem delas e ofuscando elas, falando assim, você não vai ter cura, você vai lá à toa, você não vai conseguir nada, você entendeu? Então eles vão desanimar as pessoas e isso vai fazer com que a pessoa ofusque a fé dela, entendeu? Desanima e tira a pessoa eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, Rogério, estão com esse problema, que alguém chegou perto delas e falou que não vai dar certo, que igreja não vai resolver nada para elas, inclusive dentro de famílias, são ofuscadas e aí desanima as pessoas. Normalmente a maioria acontece justamente através das pessoas que estão muito próximas da gente, né? Sim. Aqueles que deveriam ser os agentes de ânimo, né, de estímulo, de motivação, mas muitas vezes, com boas intenções, entre aspas, né, são os maiores desanimadores para aqueles que anseiam buscar a cura e a restauração, né, Rogério? É engraçado, Guerri, quando você estava falando isso, eu lembrei daquela situação que a gente já comentou aqui há dias atrás com relação a Jairo. Sim, com certeza. Vieram da casa de Jairo, né? Então não foi de longe. Vieram da casa de Jairo e falaram, não importunes mais o mestre. Não adianta. Quer Né? dizer... Então, na realidade, vieram para fazer exatamente isso. Não há mais jeito, não incomode mais, né? Desista. Sim. Né? Mas aí, Jesus deu uma resposta para Jairo, né? Crê somente. Né? Que é o importante. Então, se você está vivendo essa situação, mesmo que essas palavras tenham vindo da sua própria casa, sabe? Jesus, ele é muito claro quando ele diz, crê somente. Então, basta crer. Você, em determinado momento, você precisa crer. Então, creia, exercite a sua fé. Não incomode, aí tem uma coisa interessante, não dê ouvido às más notícias. Sim, é verdade. Porque vieram com a má notícia para Jairo, sua filha já está morta, não me incomode mais o mestre. Então não dê ouvidos a más notícias. Porque as Outra coisa, né? A visão dos outros não é a dele, né? Não é. E nem a fé deles tem que não ser é igual a dele. dos outros. É, e lógico, se você der ouvido às más notícias, você vai ver apenas a dificuldade, apenas a crise, e não vai ver a oportunidade que aquela situação te dá. Eu queria, Guerra, voltar no texto, quando um detalhe interessante, Rogério, que Jesus, aquele cego é trazido
até Jesus. Aham. E Jesus pega aquele homem e sai de dentro e leva para fora. E aí ele faz o barro, em alguma versão, Sim, com né, ou certeza. lodo, com a própria saliva. Então, e passa no olho dele, né? Eu já ouvi e acho que faz sentido, né? Sim. Apesar de não ter necessidade pelo poder de Jesus. Mas ali Jesus estava associando o poder da palavra com a essência do homem, Sim. que era o pó da Pó. terra. É isso mesmo. Então, como ele Social. veio do pó da terra, Jesus pegou O próprio pó. o próprio pó e liberou sobre aquele pó a palavra através da saliva. E ali Interessante. ele fez aquele barro, Sim. né, aquele lodo, aquela coisa. Deixa assim, daquela coisa, porque deve Não ser é? uma coisa mesmo. Não. Isso. Saliva com... Deve ser um barrinho Mas mesmo. aí a gente vai ver que em determinados momentos Sim. nós precisamos associar, não estou falando que é isso, né, mas pode ser uma ilustração, mas aí há um ensino interessante. Com certeza. É quando nós associamos o poder da palavra com aquilo que é a nossa origem, a nossa essência. E nós trazemos a palavra para exatamente gerar cura naquilo que é a nossa essência, Sim. que é de onde nós De fomos onde formados. nós fomos formados. E Isso mesmo. nós vemos Do isso barro. no processo de cura interior. Sim. Quando nós precisamos, muitas vezes, trazer a eficácia da palavra de Deus para o princípio onde foi estabelecida aquela ferida. Aham. Alguns, né, chegam a até questionar a validade disso, mas nós temos experimentado a validade disso pelos resultados que nós temos visto. Né? Então, há situações que muitas vezes a gente pode virar e falar assim, mas Senhor, eu preciso fazer isso? Né? Não. Mas talvez aquele seja o processo que Deus quer usar. Né? Então, muitas vezes, e a gente costuma chamar isso de portas, né? Onde a porta para aquela situação foi aberta, ou no caso da dor, da ferida, onde a ferida, né, foi estabelecida, e ali, exatamente naquele momento, onde a ferida foi estabelecida, onde a porta foi aberta, trazermos a palavra de Deus e a eficácia da palavra de Deus exatamente ali, naquele princípio, onde houve aquela ferida, onde houve o estabelecimento daquela dor, para que a eficácia da palavra se estabeleça e a cura seja gerada. Sim. Que é o que muitas vezes nós usamos, até técnicas, né, que nós aplicamos na clínica, que leva a pessoa a alertar sobre aquela questão e impacta, e ela vai ser curada através disto, Sim. né, das aplicações que faz, para que a pessoa entenda, não é, que ela vai entender que ali houve uma mexida na ferida dela, e a forma que foi feita para ela ter o entendimento e realmente liberar aquele perdão, Sim. ou ser curada daquela ferida, ou entender o porquê que chegou até ali. Exato. Como que foi a caminhada dela dentro da história, dentro do próprio histórico dela. Amém. Nós temos uma outra participação ao vivo, a Malu de Contagem. Boa tarde, Malu. Alô? Alô? Tudo bem, Malu? Tudo bem, Paz do Senhor Jesus? A paz, que bom ter a sua participação com É a uma gente. benção, pastor. Quando eu assisto aqui em Dama todo dia. Que é uma bênção. benção estou no meu lar. Vocês estão falando sobre a cura, né? Só te falar o seguinte, há muito tempo atrás eu estava presente, não vou falar o nome da igreja, que é antiética. Aí tinha um irmão na cadeira de roda e eu estava presente. Aí o pastor falava assim, tenha fé, irmão, tenha fé, levanta, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé. E eu falei assim, meu Deus, eu vejo a hora desse homem cair da cadeira. Tenha fé. E aquilo ali, aí o pastor falou assim, Jesus não curou porque aqui tem muita murmuração.
Aí ele ficou na cadeira de rodas, não foi curado não. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei muito tempo confusa na minha cabeça. Através dos pastores, que é uma bênção, tá falando sobre a cura, eu falei assim, eu estou aprendendo cada dia mais com eles. Aí eu gostaria de saber, porque Jesus, ele é poderoso, ele cura da forma que ele quer, do jeito que ele quer, não é, pastor? Sim. Aí eu estou vendo aqui agora, estou ligando para o pastor esclarecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que é uma benção, viu? Continua sempre, vocês todos são uma benção. Amém. Para a glória do Pai, do Filho e do Santo de Deus. Amém. Muito obrigado, viu, meu Malu? O Senhor continue te abençoando, viu? Deus abençoe. Amém. Abençoe também você. Nós vamos falar aqui ao vivo. Muito bem, também nós queremos assim mandar um abraço grande, né, para a Efigênia, lá do bairro Veneza, né? Que a graça do Senhor aí esteja te alcançando de uma forma cada vez mais intensa. E o bairro Veneza para nós é uma alegria, né? E nós realizamos um evento da Clínica Dalma no final de semana lá, e no núcleo, né? E o pastor Natal, né? Tão querido, tão atencioso da gente, e a gente viu tanto o manifestar de Deus lá, né? Alguns testemunhos de cura lá fantásticos, né? Assim, muito nos alegra, muito enche o nosso coração. Né? E aproveitando sobre isso, eu quero assim incentivar você a participar também do retiro da Clínica Dalma, que funciona no final de semana. Né? Nós fizemos assim lá no Veneza. No Veneza aconteceu na própria igreja, né? No próprio núcleo, como a gente já tem feito em vários núcleos da nossa igreja. Mas nós temos algumas datas que a gente faz no sítio, né? Onde a pessoa se retira verdadeiramente dali das suas atividades, né, normais, e fica ali praticamente retirado desde da sexta-feira, o sábado o dia inteiro e o domingo, sendo ministrado em várias áreas da sua vida, né, em grupos pequenos, no grande grupo, também ali nos workshops, né, nas oficinas. E nós temos visto assim tanto da graça e do favor do Senhor, né? Muitas vezes nós falamos isso, né, Rogério Guerra, lá na questão do retiro, nós falamos a respeito de que muitas vezes a pessoa, ela chega ali e parece que já está chegando no final e parece que não está acontecendo nada. Puxa, aqui eu vim com esse intuito, queria ser curado disso, daquilo. Mas a gente sempre avisa, olha, talvez não vai acontecer nada aqui nesse final de semana, aparentemente, aos olhos naturais, mas vai acontecer depois, ao sair daqui, né? Mas com certeza os seus olhos vão ser transformados, porque você vai voltar para sua casa com os mesmos problemas estão lá, mas os seus olhos vão enxergá-los diferentes. Você vai ter contato com a sua casa e você vai enxergar a sua casa com outros olhos. Você vai ter o ambiente da sua igreja, do seu ambiente de trabalho, e você vai chegar e vai vê-los com outros olhos. Você vai se deparar com os seus problemas, eles estão todos lá, mas com certeza você vai enxergá-los com outros olhos. Esse é o propósito, é o projeto da igreja, da Clínica Dalma, ou seja, gerar essa mudança, essa transformação, para que os seus olhos da alma sejam sarados, para que os olhos do seu coração sarados possam enxergar as pessoas e as circunstâncias com os mesmos olhos do Senhor. E aí nós vamos enxergar muito além daquilo tudo que muitas vezes nós somos levados a enxergar, mas que tira-nos dos olhos do verdadeiro foco, né, que é o amado das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Né? Nós estamos caminhando aí para o final, né, do nosso programa de hoje. Nós queremos ter um tempo de oração, né, orar por esses amados e amadas, pedindo que o Senhor os alcance com a sua graça tremenda e soberana. Né? Pastor Guerra, pode orar. Amém, vamos orar. E falar com a Malu também que o Senhor tem o tempo certo para as coisas. Sim, é verdade, Malu. Né? No fim acabamos não. O Senhor tem o tempo certo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por cada pessoa que está nos assistindo, também ligando, Senhor, as pessoas lá do Nepal, onde teve aquele terremoto lá, Senhor. Pai. Senhor, estenda a cada uma pessoa ali, a cada família ali, Pai. Aqueles que ainda, Senhor, não foram encontrados, Senhor, venha, Senhor, trazer as pessoas até ali. Abençoa cada vida ali, abençoa os missionários que estão ali, em nome de Jesus.
E abençoa cada pessoa que está nos assistindo, aqueles que ligaram, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória sobre cada vida que está nos assistindo. Senhor, que venha dar discernimento a cada um daquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.